Sejam bem-vindos aí, todos que estão entrando na live. Daqui a pouquinho nós vamos começar. Vamos aguardar aí só alguns segundinhos, alguns minutinhos e nós já vamos começar aqui a live com a Cíntia. Sejam bem-vindos, o pessoal de Maracaju entrando, olha só a Cíntia, a Nádia, a Érica, o Dirley, seja bem-vindo meu amigo, a Aline, olha a galera entrando aí. Ó, a Cíntia já entrou, daqui a pouquinho eu chamo ela tá pelo Insta da Espaço Leve, que é a empresa dela. E seja bem-vinda. Daqui a pouquinho a gente começa, gente. Só dar mais um minutinho pro pessoal ir sendo notificado que nós entramos. Fran, seja bem-vinda, Fran. Ô Dirley, já vou deixar o convite ao vivo aqui, hein, cara. Eu quero fazer uma com você, hein? Vamos falar de superação, vamos falar aí da tua história de vida. Já vai se preparando aí que você vai estar entre os convidados aí para essas lives aí, ô Dirley. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre produtividade, sobre agenda. A ideia é trazer pessoas que estão no nosso meio. Então a ideia desde o início aqui foi a gente poder estar mostrando que pessoas que estão próximas a nós, elas também podem ser aí referência para nós em vários aspectos. Então a ideia dessas lives aqui, para você que está entrando agora, a ideia dessas lives é nós trazermos pessoas do nosso cotidiano, pessoas que estão próximas a nós e que conseguem ter uma rotina, conseguem ter uma agenda bem regrada, conseguem ter sucesso em suas profissões. É trazer aqui pessoas da nossa terra mesmo, amigos. Há 15 dias atrás eu entrevistei aqui, troquei um bate-papo com o Neto, um triatleta, já correu o meio Ironman, está se preparando para o Ironman. Em breve eu vou trazer o Natanael aqui também para poder falar conosco, que é outro triatleta também, já correu um Ironman. E hoje a ideia é bater um papo aqui, não vai ser uma entrevista, vai ser um bate-papo com a Cíntia. A Cíntia Adams, ela é de Maracaju, ela é de formação, ela é psicopedagoga, terapeuta, atualmente ela tem uma empresa muito legal em Maracaju. Eu conheci a Cíntia no ano de 2019, quando eu instruí a última turma do Mastermind, quando eu ainda estava na empresa, na cidade de Maracaju. Foi a última turma que eu instruí, a Cíntia estava nessa turma. E ali nós criamos aí uma ligação, principalmente por conta da história dela, do trabalho dela. Então hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre a história da Cíntia. Eu vou chamar ela aqui. Cíntia, na hora que você puder, já pode me chamar aqui para participar, que eu já vou te aceitar aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamar assim. Vamos ver se vai dar certo aqui. A ideia... Ô, Cíntia, seja bem-vinda. Que legal. Obrigada. Show. A ideia, gente, é transformar depois esse bate-papo aqui de hoje com a Cíntia também no podcast lá do Área 923. Então, se de repente eu estiver me referindo no passado aí, para você que está assistindo depois, que já aconteceu essa live aí, porque nós vamos transformar isso no podcast depois, se tudo der certo. E pretendo deixar salvo aqui também, tá? Porque a gente não pode perder essas oportunidades de entrevistar essas pessoas assim e perder, né? Quem não passou não vai assistir mais, né? Então, se tudo der certo, vai ficar salvo também depois da live. Então, Cíntia, seja bem-vinda hoje aqui nessa live. Nós vamos falar um pouquinho de tudo, de produtividade, de agenda, de rotina de exercícios, mãe, empresária, terapeuta. Então, antes de eu falar um pouquinho aqui, fazer algumas perguntas para vocês, eu quero que você se apresente para o nosso público aqui, para quem ainda não te conhece. Boa noite. O som tá bom aí para todo mundo? Tá bom, Rony? Tá ok, tá ok. Meu nome é Cíntia, sou da cidade de Maracaju. Como o Rony já disse, nos conhecemos através do Mastermind, foi meu instrutor aqui em Maracaju. Sou casada, tive 4 filhos, mas tenho comigo 3. E a minha formação acadêmica é pedagogia, né? Depois eu fui me especializando até entrar na psicopedagogia.
e atendi por alguns anos, dei aula de inglês também, mas hoje não atuo mais como nada disso. Quando eu te conheci, inclusive, na sessão, você ainda estava atuando como terapeuta, né? Você ainda estava na clínica ainda, né? Sim, quando eu fiz o Mastermind, eu atendi ainda clínica e domicílio, principalmente pacientes com autismo, crianças, né? Que eu atendi essa era meu alvo, né? De fato, eram crianças autistas. Que legal, que legal. Até o começo da pandemia eu ainda atendia. E Cíntia, assim, antes de nós entrarmos aí nessa nova fase sua como empresária, o que te levou aí para esse mundo da terapia, do autismo? Assim, por que você decidiu começar a trabalhar com isso também? Que eu penso que também é uma questão muito de missão de vida, é uma questão muito nobre, né? Quando a gente trabalha com essas situações. Por que você decidiu, né, em algum momento, ir por essa linha, assim? A minha formação é pedagogia, né? Então, eu sempre fui professora, fui educadora. Dei aula em escola, em curso, na língua inglesa. E eu sempre sentia necessidade dentro da sala de aula com os meus alunos pela dificuldade de aprendizado, né? Eu via que eu chegava até um ponto com eles, com o conteúdo, e ali para frente eu não conseguia mais. E aí, na rede municipal, ainda é um pouco complicado, né? Agora nós estamos bem melhor, mas quando eu dava aula, principalmente no município, não tinha tanto esse apoio, principalmente o autismo. E eu fui atrás, fui estudar por necessidade dos meus alunos, não tinha pretensão mesmo de atender, né? Mas aí eu fui me apaixonando tanto por esse lado terapêutico que eu fui começando a atender eles na própria escola, dentro da sala de recurso, né? E sempre vinha para mim, né? Eu falo que isso aí não é que foi destino, né? Já vinha mesmo, eu acho que por obra divina, ou, né? Cada um tem aí as suas crenças, mas sempre vinham para mim essas crianças com alguma dificuldade de aprendizado, ou mesmo algum distúrbio neurológico, ou alguma síndrome, algo nesse sentido. Então, eu fui estudando, fui, né, indo atrás pela necessidade dos meus alunos, até que eu cheguei num ponto que eu não consegui mais dar aula e atender, porque exige bastante, né? Então, aí eu fiquei só atendendo. Eu atendia a domicílio e atendia em clínica também. Entendi. A Vanessa acabou de entrar aí também. Um abraço para a Vanessa, para o Wesley, meu sócio, amigo. A Vanessa é uma amiga que nós temos em comum aí em Maracaju. Você fez curso com ela também, né? Você fez formações. Curso com ela, trabalhei com ela, atendi na clínica dela, fiz curso com ela também. Ela como minha, né, instrutora, e alguns cursos nós fizemos juntas também. Que show, que legal. Gente, quando eu estava ministrando aí em Maracaju, que eu conheci a Cíntia, teve uma sessão que ela contou um pouquinho da história dela e ela falou da corrida. Ela falou que ela corria, que ela tinha uma rotina de corridas e que ela já tinha participado de uma meia maratona. E eu fiquei muito intrigado assim, com a história da Cíntia, porque assim, antes da gente se conhecer, eu não corria. Eu só pedalava, não muito, mas tinha uma rotina de pedal 2, 3 vezes por semana. E aí, quando foi no início do ano passado, fevereiro do ano passado, eu tinha ministrado até a sessão 11 em Maracaju, na turma dela, faltava só a formatura, que aí surgiu, deu bem nos dias das minhas férias, e eu saí de férias, fui para Maceió. Não tinha como levar a bike, né, galera? Até tinha, mas não compensava o custo de levar minha bicicleta para as férias. E aí eu falei, vou levar um tênis. Peguei um tênis que eu tinha lá em casa, que nem era um tênis de corrida. Falei, vou levar um tênis, tem que fazer alguma coisa. E eu comecei a correr lá em Maceió. E eu lembro que o primeiro dia que eu corri, eu mandei mensagem para a Cíntia. Falei, Cíntia, corri hoje, fiz 4 quilômetros, mas não dei conta de fazer 4 quilômetros sem parar. Eu falei, mas a minha meta é chegar nos 5 quilômetros. E a Cíntia falou assim, todo mundo que começa tem a tal da meta dos primeiros 5 quilômetros. Gente, naquele momento parecia quase impossível para mim, porque eu corria tipo 2.000 metros, estava morrendo já, eu tinha que andar um pouco, aí depois tentava correr de novo. E eu falei, nossa, será que eu vou dar conta de fazer 5 quilômetros sem parar? E aí eu sei que eu fiquei uns 7, 8 dias de férias e praticamente corri todos os dias, logo pela manhã. Bem cedinho eu levantava, o pessoal estava dormindo ainda, eu ia correr. E aí durante as férias mesmo eu consegui fazer os 5 quilômetros, ainda num pace bem alto, mas eu consegui fazer os 5 quilômetros e mandei para a Cíntia. Falei, Cíntia, fiz os primeiros 5 quilômetros, você estava muito faceiro.
É óbvio, né? Falando com uma pessoa que já está aí há anos correndo, naquele momento, para mim era uma grande conquista, mas para ela era o início do início do início, né? E aí, sempre que eu tinha alguma dúvida de corrida, eu chamava a Cíntia no Instagram e perguntava alguma coisa para ela. E aí a gente acabou se conectando um pouco mais, aí teve a formatura, a gente teve a oportunidade de conversar também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Cíntia, por que você começou a correr, por que você decidiu começar esse esporte, né? Em que momento da tua vida que isso aconteceu? Até eu conheço uma parte da história, mas é legal para o pessoal entender algumas lições que nós podemos tirar da vida de várias situações. Então, conta um pouquinho para o pessoal aí. Hoje eu estou bem inserida nesse mundo porque eu trabalho, né, indiretamente com isso. Hoje eu tenho uma loja que eu vendo suplementação, tudo, né, produtos naturais. Mas eu sempre fui praticante de atividade física. Assim. Na minha adolescência eu joguei handball, joguei por 6 anos e fazia academia, né? Nada demais. Assim. Gostava de pedalar, há uns 10 anos atrás eu pedalava. Pedalei, já fiz algumas quilometragens maiores, já cheguei a fazer 80, 100 quilômetros, né? Mas aí eu já tinha os meus filhos, os meus 2 filhos, e nós queríamos ter o terceiro. A gente sempre, eu e meu esposo, nós sempre falamos sobre isso. E deu assim o mesmo intervalo dos meninos e nós já começamos a tentar a terceira gestação. E foi muito, eu demorei muito para engravidar, assim, foi essa gestação mesmo. As outras eram muito tranquilas. Eu demorei mais de ano. E aí, quando eu engravidei, logo no início, eu descobri que eu perderia meu filho. Era um menino e ele tinha síndromes, 2 síndromes muito raras. E eu até tinha indicação para tirar. E nós decidimos não tirar, né? E levar a gestação até o final. Mas foi assim, eu até que durante a gestação, eu acho que pelos meninos mesmo, eu consegui lidar mais ou menos com isso. Eu falava que não, que eu ia levar até o final, que isso Deus de alguma forma mostraria para nós que aquilo seria um aprendizado. Mas quando eu perdi, eu levei a gestação até o 7º mês e ele faleceu e eu tive que fazer um parto induzido porque eu não tive aborto, né? Uhum. E foi muito sofrido, assim, fisicamente. E aí, quando eu voltei para casa, eu acho que eu caí em si e eu desenvolvi uma fase depressiva. Eu perdi peso muito rápido, assim, eu trabalhava, mas eu não queria sair de casa, não frequentava academia, nada disso. E na época, aí eu fui procurar tratamento médico, tudo. E na época, a academia que eu frequentava já tinha algumas pessoas que corriam e começaram a me chamar para participar, né? Isso há quase 8 anos atrás. E aí eu começo pensamento seu. Eu falava assim, eles lembram até hoje. Eu falava, gente, quando eu saio para correr, eu sinto a sombra da morte. Parece que ela quer me pegar, assim. Todo momento ela quer me catar na rua. Porque a sensação é que a gente vai morrer. Assim. Nossa, eu falava, cara, eu vou morrer, eu não vou dar conta. Eu corria assim uma quadra, caminhava. Corria mais um pouquinho, caminhava, né? Uhum. E era muito assim, mesmo sem pretensão nenhuma. Só que a corrida, ela libera, né, uma endorfina muito grande em nós. Então eu ia, né, com o pessoal da academia e corri e comecei a gostar e comecei a pegar gosto pela coisa, né? E aí fiz algumas provas, né? Na época eu fazia curta distância, só fazia 5 e 10. Mas a meta é sempre essa, igual eu te falei, né? Fazer os 5 quilômetros. Mas quando a gente faz os 5, né? Você se sente assim, nossa, venci. Mas foi assim, foi por esse motivo que eu comecei a correr. Por saúde. Que história, né, Cíntia? Porque assim, tem vários pontos dessa tua história que eu queria trazer aqui, que eu penso que tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque a gente está falando de desenvolvimento pessoal. Eu penso assim, né, Cíntia? Quantas pessoas teriam tomado uma decisão diferente da sua? De repente, não. Então, já que precisa tirar, vamos fazer esse aborto. Essa é a palavra, né? E você decidiu, você, teu esposo, tua família decidiram ou não. Mais você, porque essa era uma decisão praticamente sua, né? Se fazer ou não fazer. E aí, eu já quero trazer um ponto aqui, nem estava no nosso script ali, mas me deu vontade de falar sobre isso agora. Quando eu conheci a Cíntia, eu descobri que ela era muito ativa nos trabalhos da igreja, em movimentos da igreja. E eu percebi que é uma pessoa de muita fé, né? Uma pessoa muito conectada com Deus, vamos dizer assim. Não estou nem falando de religião aqui, porque cada um que está aqui tem a sua, mas com a espiritualidade. Naquele momento ali, Cíntia, que você
tinha que tomar essa decisão, se você tiraria ou não tiraria essa criança ali, o quanto a espiritualidade foi decisiva para você nesse momento de tomada de decisão, assim? Eu tenho uma coisa do meu perfil que é assim, Rony, quando eu tô muito triste, eu tô muito preocupada, eu me retiro, né? Eu não gosto de falar muito, eu preciso, assim, de uns dias. Então, daí eu fiquei uns dias meio sozinha, meio com a minha família mesmo. E eu tive uma conversa, assim, muito sincera com Deus. E de alguma forma, eu saberia que eu ia entender que aquilo queria me ensinar alguma coisa. Hoje, olhando de fora, eu consigo ver várias coisas, né? Eu vejo que eu perdi meu terceiro filho para que a minha filha viesse, porque depois dele eu ainda tive a Analice. Uhum. Percebi que através do esporte, né? Porque e uma coisa que eu demorei muito assim para colocar dentro de mim. Sim, eu sou uma atleta amadora. Né? Os falavam, mas é uma atleta. Eu falava, gente, eu não sou uma atleta, né? Por favor. Mas quando eu fui fazer a primeira meia maratona, e no Rio, eu encontrei um senhor de 70 anos que estava correndo também 21 quilômetros. E ele falou, não, nós temos que falar que nós somos mesmo, porque de fato nós somos atletas amadores. Então hoje eu vejo que também a minha história, a ligação com a atividade física, está tudo ligado a essa gestação que eu perdi, né? Aquele filho que eu não tive, que não tenho, né, presente comigo. Então eu tive uma conversa muito sincera com Deus, que se fosse para eu não teria coragem de tirar, porque daí eu ia me internar no hospital com uma criança viva, né? Eu não tinha essa coragem, mas então que Deus, no momento que fosse para eu perder, que eu perdesse, que não tivesse também problema nenhum para minha saúde, né? E foi como aconteceu. Então eu tive essa conversa com Deus e eu tinha essa certeza. Assim, eu ouvi de várias pessoas muito próximas, né? Mas tira, você vai levar até o final, você vai sofrer, né? Então eu tinha essa certeza e em momento nenhum eu tive essa dúvida, né? De tirar. Nossa, pra gente ver o quanto que é importante, né, essa espiritualidade, essa conexão com Deus, né, com algo maior. Eu chamo de Deus porque eu acredito em Deus. E eu sei que você acredita, mas o primeiro ponto é entender que de todo o mal nós podemos tirar um bem, uma lição. Né? Às vezes a gente fala que de todo o mal Deus tira um bem. Muitas vezes nós, né, temos essa oportunidade de tirar algo bom de momentos ruins. Né? E quando eu falo momento ruim, o ruim é a perca. Né? Eu estou falando aqui da dor da perca de um filho, de uma gestação que se perdeu. Então, essa dor, né, você conseguiu tirar algo muito bom dessa dor, que é também uma transformação na tua vida. Quantas vezes nós temos várias oportunidades na nossa vida de tirarmos várias lições bonitas da nossa vida e a gente prefere ficar reclamando a vida inteira daquela situação e fica preso no passado. E você falou que você começou a correr ali mais para tentar, de alguma forma, sair dessa situação mais depressiva que você estava e acabou encontrando ali na corrida algo muito maior do que só te tirar da depressão. Você falou da endorfina, né, que é gerada quando a gente corre. Muita gente falava isso para mim, eu não acreditava. Eu só fui perceber o quanto é diferente, o quanto são diferentes os dois exercícios, que é a bike e a corrida, quando eu comecei a correr. 30, 40 minutos de corrida é muito mais prazeroso do que 1, 2 horas de bicicleta. É muito diferente. É muito diferente. Por exemplo, domingo agora eu fiquei 4 horas e pouquinho com meu pai pedalando, a gente foi bem devagarzinho, estava meio chuviscando, a gente fez 70 e poucos quilômetros, eu e meu pai. Mas quando eu cheguei daquelas 4 horas, eu não tinha a mesma sensação que eu tenho quando eu corro às vezes 40 minutos, 1 hora no máximo. O que é gerado durante a corrida é algo muito mais poderoso, talvez uma carga muito maior, eu não sei explicar porque eu não sou da área, mas possivelmente uma carga muito maior de endorfina, adrenalina, que talvez a bike, que é o outro esporte que eu tenho, não me gere. Não que eu não goste, adoro pedalar. Mas eu percebo que a corrida ela é mais prazerosa e também mais cansativa, né? Porque ela exige mais do corpo do que a própria bike. Agora, vamos lá, você falou que demorou para poder se aceitar como um atleta, né? Como se chamar de atleta. Eu, desde o início, já comecei a me chamar de atleta, que era uma forma de arrumar uma boa desculpa para tudo. Não, eu sou atleta, eu tenho que fazer isso agora. E assim, não tenho vergonha nenhuma e é bem legal falar isso, e é legal você trazer a tua história também, porque eu tenho um monte de amigo que está querendo começar a correr e aí eles ficam nesse processo de comparação, né? De pace, de quilômetro. Aí ele vê a pessoa correndo, aí a pessoa de repente faz lá 5 quilômetros, ela gasta 20 minutos para fazer 5 quilômetros. Aí ele vai correr, ele gasta 40.
É falar, não, eu não posso me considerar atleta porque eu sou muito lento. Eu penso que é uma questão de mentalidade, a forma como você encara, porque tudo é um processo. Quando você começou, possivelmente os seus 5 primeiros quilômetros não tinha um pace muito grande, muito pequeno, né? Era um pace mais elevado. Igual quando eu falei lá em Maceió, não lembro quantos minutos eu gastei, mas eu sei que eu fiz 5 quilômetros, mas eu estava morrendo. Possivelmente eu devo ter feito com pace de 7, 8. Hoje, quando eu tento baixar para 4 e pouquinho, 5, me dá um trabalho muito grande, mas eu vejo o quanto, de repente, um ano tudo mudou para mim. Então, o se considerar um atleta amador é uma questão só mental, porque não existe uma classificação, né? Tipo, para você ser atleta, você precisa correr tantas vezes por semana. Não, é verdade. Mas como que é a tua rotina hoje em relação à corrida, aos exercícios? E por que eu estou falando disso, Cíntia, e para o pessoal que está nos assistindo, né? A gente até colocou um título bem forçado na arte, que é a possível arte de ser multitarefas. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a questão da multitarefa, mas é para a gente ver, para as pessoas que estão nos assistindo entenderem que qualquer pessoa é capaz de organizar a agenda dela para que ela possa ter as prioridades de cada área da vida resolvidas. Né? Então, é saúde, é família, é estudo, é negócio, é espiritualidade, dá para fazer isso. É tudo uma questão de se organizar. Então, fala um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo como que é a tua rotina hoje, de treinos, de exercícios físicos, dentro dessa tua rotina de mãe, esposa, empresária, alguém que está ativa na igreja. Então, fala um pouquinho para o pessoal entender como que é a Cíntia hoje nessa rotina. Falando um pouquinho do pace, né? O pace é a velocidade, né? Do corredor, né? Nós falamos o pace como se fosse a unidade de velocidade. Isso muda muito. Por exemplo, quando eu fazia curta distância, meu pace era bem baixo, né? Hoje, como eu faço mais longa distância, automaticamente a gente corre um pouco mais devagar. Mas entre correr muito, correr pouco, correr rápido ou correr devagar, depende muito do teu objetivo. Eu sempre falo isso para quem quer começar a correr. Qual que é o teu objetivo? O meu objetivo é correr 2 quadras. A pessoa fala 1 quilômetro. Então, o meu objetivo na época era 1, depois ele se tornou outro e hoje ele é outro. Quando eu decidi fazer longas distâncias, que eu vi que eu gostava de fazer longas distâncias, né? As últimas provas que eu fiz foram de 21 quilômetros, eu vi que eu gostava. Então, o meu objetivo mudou. A questão é você não se comparar com o outro, porque eu tenho uma rotina, eu tenho uma vida, eu tenho um horário que às vezes o outro não tem. Então, você não consegue realmente se encaixar naquele perfil. Hoje eu treino corrida 3 vezes por semana. Geralmente os meus treinos de sábado são longos, né? Durante a semana não muito, em torno de 8 quilômetros por dia. Os outros dias eu faço fortalecimento muscular, né? Que eu sempre falava isso pra você. Faz, Rony, tem que fazer. E faço pilates também, que me ajuda bastante pro alongamento, né? Eu já tenho, assim, do meu biotipo mesmo físico, eu tenho encurtamento de panturrilha. E a corrida, ela causa um encurtamento maior, né? Então, eu faço muito pilates por conta disso, para não lesionar mesmo. Eu já tive fascite plantar, né? Que é uma inflamação no pé, então, que é uma falta de alongamento de panturrilha. Então, eu faço também por conta disso. Mas a minha rotina eu sempre treinei de manhã. E para mim é mais fácil treinar de manhã. É um horário assim que eu me priorizo, é um horário que eu escolhi para mim. Então, eu saio 5 horas, geralmente 5h30 da manhã, são os horários que eu saio para treinar. Depois disso, é muito difícil eu conseguir. Sábado também, sempre muito cedo. E eu falo que o segredo é você se priorizar. Aquele momento, aquele horário é o horário que eu estou cuidando de mim. Eu acredito muito, muito mesmo, que eu só cuido do outro e, de uma forma ou de outra, a gente sempre trabalha ou convive cuidando de alguém, cuidando de pessoas. Mas eu só consigo dar para o outro aquilo que eu tenho para mim, né? Eu não transbordo aquilo que eu não tenho. Então, eu principalmente eu falo que esse filho que nós perdemos, para mim, foi um divisor nesse sentido. Porque as coisas, eu decidi fazer as coisas na minha vida um pouco fora de ordem. Eu casei primeiro, depois eu estudei, depois eu trabalhei. Mas quando eu perdi, que aquele filho foi para o céu, eu vi que eu estava me deixando de lado. E eu me deixei de lado. E a gente, quando se torna mãe, se deixa muito, né? Eu percebi que eu estava me deixando de lado.
E me deixei por muitos anos. Então, a primeira coisa que eu decidi fazer, que me trouxe muito prazer, foi a atividade física. Assim, que era aquele... E o clima aonde você está inserido da atividade física é muito bom. Porque você acaba que você se cuida mais da sua alimentação, dos teus hábitos, né? Esquecendo agora que nós estamos numa época de pandemia, mas eu nunca fui uma pessoa muito noturna, porque eu sempre treinei de madrugada cedo, então eu tenho que dormir mais cedo, né? Eu preciso cuidar da minha alimentação, eu tomo uma cervejinha, tomo um vinho, mas eu tenho que tomar menos, porque eu tenho treino no outro dia cedo. E a gente fica chato mesmo com algumas pessoas, mas eu falo assim que o que me faz feliz, o que me faz bem é quando eu sinto uma felicidade muito grande quando eu acabo um treino. Não, só entende quem sabe, né? Então, assim, as primeiras provas assim, que eu fiz, que nem eu fiz fora do estado, assim, foi muito emocionante, né? Eu perceber, e como é bom você perceber que você consegue. Eu acho que a corrida é um esporte assim de autossuperação o tempo todo. Porque Sim. a sua cabeça o tempo todo ali tentando te sabotar. Não, para, chega, você tá cansado, tá doendo e dói mesmo. Gente. Dói. Dói muito, dói. Tem hora que a gente não sabe nem o que dói, de tanto que dói. E é o tempo todo ali, você, né, não, vamos parar. Não, chega, não, tô cansado, né? Hoje não, hoje eu não vou. Então é um auto-superar todos os dias, assim. Aí eu escuto muito assim, não sei se você escuta, mas o que você toma para levantar e ir? O que você faz para ter esse ânimo todo? Eu falo, gente, sei lá, lógico que existe, né? A minha irmã até tá aí na live, eu vi ela é nutricionista, quem me suplementa, me ajuda nisso é ela, né? Apesar de eu vender hoje, mas eu tomo sempre por indicação dela. É claro que existem pré-treino, existe muito, mas tem uma coisa que só você pode fazer, por você mesmo. É a sua atitude. Não tem, é o levantar e fazer, não tem... Né, eu tenho uma planilha de treinos, né? Eu participo de uma equipe de corrida que o treinador passa treino, tudo. Mas eu que tenho que fazer, não tem jeito. Ninguém faz por mim, né? Essa é a minha parte. Qual que é o próximo objetivo da Cíntia agora a nível de corrida? É uma próxima prova? É meia maratona? É maratona cheia? Qual que é o próximo objetivo teu, Cíntia? Então, tem uma conversa aí que todo meio maratonista tem o sonho de ser maratonista, né? Para quem não sabe, meia maratona é 21 quilômetros e a maratona é 42. Eu já estava inscrita em 2 provas, que era a Foz do Iguaçu e uma prova em Belo Horizonte. Mas por conta da pandemia, né, as provas foram adiadas e eu acho que até já cancelaram uma. Então, assim, eu gosto muito de longas distâncias. Não sei se eu vou encorajar a fazer 42, né? É um abrir mão de muitas coisas, assim, porque eu já acompanhei, né, colegas, assim, que fizeram, então é um treino muito intenso, assim. Mas é possível. E eu escuto muito do treinador que faz os meus treinos de corrida, ele fala assim, ó, você tem que entender que o sonho é seu, de mais ninguém. As pessoas não têm que entender o teu sonho, né? Então, é você, as glórias e as derrotas também são suas. Então, a partir do momento que eu decidi que eu iria fazer, eu tive que levantar e fazer. Mas eu tenho essas 2 inscrições, né? E pretendo continuar, porque são provas, assim, que as histórias, né? São as melhores, as vivências. As pessoas que você conhece lá, né? As histórias de superação, fazer o percurso todo sem caminhar a momento nenhum. Esse sempre, para mim, foi o meu objetivo. Ô, Cíntia, para uma prova, para uma meia maratona de 21 quilômetros, por exemplo, até para situar o pessoal que de repente não corre ou nunca ouviu falar sobre isso. Para você treinar para uma meia maratona, que eu sei que você já fez a meia maratona, você treinava fazendo a mesma distância da prova ou você fazia treinos menores e deixou a distância da prova somente para o dia da prova? E aí depois eu vou te dizer por que eu estou perguntando isso. Como que era o seu treino para meia maratona, por exemplo? O volume de treino ele tem que ultrapassar durante a semana. Então, os treinos eles vão aumentando. Sempre na terça e na quinta, eu corria em média de 8 a 10 quilômetros. No sábado vai aumentando, né? De 10, 12, 14, o máximo é 19. Por que não correr 21? Eu perguntei isso. Por que eu não corro 21 se lá eu vou correr 21? Porque se eu somar
a quilometragem da semana, então eu fiz 10 na terça, 10 na quinta, já dá 20, mais 19 no sábado, deu 39. Né? Então o volume de treino da semana já ultrapassou muito mais, né? E você tendo um corpo bem treinado, ele te sustenta, eu falo isso por mim, até o quilômetro 16, 15, 16 é o teu preparo físico, é o que você, sua suplementação, as horas de treino e de sono. Dali para frente, a sua cabeça. Porque você já tá assim, um pouco cansado, os pés já estão doendo. É a tua cabeça ali te tentando sabotar a cada plaquinha daquela de quilômetro, pedindo para você parar. E, então, eu não faço. Nenhuma vez eu corri nos treinos no sábado, por exemplo, 21 quilômetros. O máximo é 19, porque ela é a soma da semana. Que daí dá 39. E Cíntia, quanto tempo demora uma prova de meia maratona? Para você, por exemplo, no teu ritmo, quantas horas duraram a prova, para o pessoal ter uma noção disso? Eu fiz a primeira, oficiais eu fiz 2, né? A primeira eu fiz a minha meta eu tinha 2 metas, assim, eu nem falei em pace. A minha meta era não caminhar, em momento nenhum, e fazer abaixo de 2 horas, nem que fosse 1h59. Mas aí eu fiz a primeira em 1h56 e a segunda, que foi de Florianópolis, em 1h52, que daria um pace de 5h20, 5h25. Tá, né? Mas depende muito do dia, né? Do sim. clima, mas esse era meu objetivo, não caminhar. Entendi. Tentar fazer abaixo de 2 horas. Legal. Mas a prova, ela pode ser feita até 4 horas. Até 4 horas, né? Eu lembro que conversando com o Neto, que fez o meio Ironman, ele também explicava que tinha um limite, né? Se você chegasse acima desse limite, você não teria concluído a prova dentro dos parâmetros da prova. E por que eu perguntei isso? Porque, e aí vamos trazer um pouquinho isso para o desenvolvimento pessoal. Muitas vezes a pessoa fala, não, a minha meta é correr 20 quilômetros numa maratona. E ele acredita que ele tem que fazer aquilo durante o treino para que no dia ele esteja bem para fazer aquilo. E aí, o dia que eu comecei a conversar com a meu que é triatleta, ele falou, não, a gente nunca faz a mesma quantidade do dia da prova por uma série de motivos, e um deles é porque psicologicamente uma boa parte da prova vai depender só do seu psicológico, não é mais só do preparo físico. Ele falou assim, se a gente se desgasta demais durante o treino, na hora da prova, a gente não consegue alcançar, pode até se machucar, dependendo como é a tua rotina de treino. E muitas vezes na vida, Cíntia, às vezes a gente está tentando fazer muito mais do que o nosso corpo está preparado. Pensando num objetivo muito maior, a gente está tentando trabalhar muito mais do que deveria trabalhar, tentando estudar muito mais do que deveria estudar. Não tem equilíbrio, e a palavra-chave aqui é equilíbrio. Não tem equilíbrio. E aí não vai conseguir alcançar os objetivos, não vai conseguir alcançar as metas por conta da falta de equilíbrio. Porque quando nós não temos equilíbrio, eu não estou falando agora só de corrida, quando nós não temos equilíbrio em qualquer coisa dessa vida. Eu falo que até saúde em excesso, desequilibrada faz mal, cuidar demais até faz mal. Tem pessoas que desenvolvem até síndromes por conta disso. Mas quando nós não temos equilíbrio, às vezes a gente gasta toda a energia que a gente tinha no início e depois não consegue finalizar os projetos ficam pela metade. Tudo por uma falta de organização. Tudo por uma falta de equilíbrio. Não significa que porque a prova vai ter 21 que eu vou treinar 21. Eu sei que treinando 8, 10, 14, 15, eu já vou estar me preparando fisicamente para a prova. E isso é em tudo na vida. E aí, quando eu falo de equilíbrio, vem a palavrinha multitarefa que nós utilizamos aqui no banner. Porque a questão de ser multitarefa, gente, agora voltando para o tema da live em relação ao que eu já falei na live anterior, não existe ninguém que consegue ser multitarefa. Não existe um ser humano multitarefa. Nenhum de nós conseguimos fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eu falo que a única exceção é a mulher, que ela consegue dirigir, passar batom e responder no WhatsApp. Tirando isso, ninguém mais consegue fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós somos monotarefa. E muitas vezes a gente acredita que o próprio computador ele é multitarefa e a gente não sabe que, no fundo, quando chega lá no núcleo do processador, ele processa uma instrução por vez por núcleo. Então, também ele não é multitarefa. Só que o computador, vou usar a analogia do computador, ele faz as coisas de forma tão rápida que dá a impressão de que ele está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo.
né? E a ideia de trazer esse título aí sobre a Cíntia, né, a possível arte de ser multitarefas, é explicar que não é possível ser multitarefa, porém é possível você ter equilíbrio e aí múltiplas tarefas serem feitas. Porque quantas pessoas estão nos assistindo aqui hoje, Cíntia, que tem como um sonho fazer um exercício físico, ou correr, ou pedalar, ou ir para uma academia, que às vezes até começa, às vezes vai um dia, vai dois, e vai uma semana e para, e não consegue dar continuidade. E aí depois diz, eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida, eu tenho muita coisa para fazer. E aí, trazendo um pouquinho da rotina da Cíntia, que ela falou agora há pouco, né? Eu tenho uma rotina muito parecida. Eu sei que para eu poder cuidar da minha saúde, para eu poder fazer exercício físico, tem que ser 5 horas da manhã também. Dificilmente eu vou conseguir fazer esse outro horário. Consigo? Posso conseguir, mas não é sempre. Agora, 5 horas da manhã é sempre. Porque eu sei que eu não vou estar trabalhando nesse horário, que eu não tenho compromisso de levar a criança para a escola, é o horário que eu tenho para mim. Então, quando eu decidi, por exemplo, que eu ia começar a intensificar os meus exercícios físicos, eu tinha que encontrar um horário. E o horário melhor para mim, eu decidi que seria cedo, bem cedo. Mas eu não acordava nesse horário. Eu comecei a acordar para fazer um curso e percebi que eu dava conta. E eu falei, então agora eu não vou parar mais. Só que aí eu precisei mexer na minha rotina de sono, como você mesmo falou. Por mais que a gente está num período de pandemia, eu também comecei a dormir mais cedo para poder descansar o suficiente. Também é uma questão de equilíbrio, porque às vezes a pessoa ela quer encaixar uma rotina de exercícios, ela quer encaixar uma rotina de saudável na vida dela, mas ela é toda desequilibrada com o tempo, ela vai dormir super tarde, ela acorda super tarde. Então, tudo na vida é possível você fazer múltiplas tarefas, não ao mesmo tempo, mas de forma organizada. A Cíntia já contou a história dela brevemente aqui. Então, ela é mãe, ela é esposa, ela é empresária, tem uma loja, tem que tocar o negócio. Abre a loja, fecha a loja praticamente, né, Cíntia? Está dentro do negócio, principalmente no início. Nós, como empresários, a gente fica muito tempo dentro do negócio para fazer ele dar certo. O esposo também, teu esposo é agricultor, né? Vocês trabalham nessa área. Então, também tem muito trabalho. A gente sabe o quanto as pessoas que estão no campo trabalham muito. E também tem uma rotina puxada, né, Cíntia? Que acorda cedo também, tem que dormir cedo. Então, todo mundo que tem uma rotina mais apertada, ele tem que se organizar. E aí, muitas vezes, a gente não começa primeiro, porque a gente não consegue pôr limite nas coisas e equilíbrio. A gente quer fazer tudo muito de uma vez só e acaba deixando outras coisas de lado. E o segundo ponto que eu queria trazer aqui para esse nosso bate-papo aqui agora é as pessoas que elas não entendem que ninguém cria um hábito novo da noite para o dia, né? A Cíntia não começou correndo meia maratona no primeiro mês de treino dela. Quanto tempo durou entre você começar a correr e fazer a primeira meia maratona, Cíntia? Foram quase 4 anos. Uns 4 anos, pode-se dizer que até eu fazer a minha meia, de 4 a 5 anos. De 4 a 5 anos. E nesse período eu só parei quando eu tive a minha filha. Sim. Uhum. E aí depois eu já, quando ela tinha 4 meses, acho que antes um pouquinho, eu já voltei a treinar de novo. Então, sim. O hábito é um treino diário. Você, praticamente todos os dias fazendo a mesma coisa até que vire um hábito. Exatamente. Agora, você é uma pessoa bem regrada na tua agenda, nos teus horários. Como que é a Cíntia a respeito de agenda? Você se considera uma pessoa regrada ou não? Isso é meu. Eu sempre fui assim, tentar ser organizada, assim, desde solteira, né? Quando eu trabalhava, assim, estudava. Então, sempre isso é meu. Mas eu tenho, sim, os meus horários eu me organizo, assim, durante a semana. As minhas atividades físicas são sempre no mesmo horário, né? Agora que eu tenho a loja, eu chego, né? Independente da atividade que eu estou fazendo, eu fico em casa até por volta de 8h30, 9 horas, que eu organizo a minha filha, arrumo o café da manhã para ela, levo ela em alguma atividade, daí eu vou trabalhar. Você falou da rotina. Eu sempre funcionei com rotina. Eu tenho muito... Esse é um defeito, não sei, mas eu tenho muita dificuldade para o imprevisto. O imprevisto me pega, assim, totalmente desprevenida e me deixa, assim, sem atitude até. Então, por exemplo, se eu chegar em casa e tiver uma visita lá, e aquela visita vai ficar para jantar, parece que, assim, que eu perdi o meu chão, porque eu não estava preparada. Você viu lá no Mastermind, que a surpresa me tira totalmente, né?
Na formatura, aquele episódio me deixou assim, eu não sabia nem para que lado que eu ia. Se eu levantava, você sentava, né? Isso talvez seja uma coisa que eu deva melhorar, mas o imprevisto me deixa assim meio... Porque eu sou uma pessoa muito rotina, assim, daquela que tem a agenda, que escreve o horário, que prega na geladeira o horário dos filhos, que olha a agenda todo dia. Eu anoto na agenda e no celular. Então, eu funciono bem com o horário. Eu gosto de ter horário. Gosto de ter horário para acordar, horário para dormir. Para mim, funciona muito bem. Eu funciono exatamente da mesma maneira. Eu preciso de horário, assim, para eu conseguir fazer as coisas. Porém, eu aprendi, Cíntia, a trabalhar com lacunas. Eu falei sobre isso na live que eu fiz com o Neto. Eu aprendi a trabalhar com lacunas, sabe? Então, por exemplo, eu tento não deixar a minha agenda tão preenchida, porque eu sei que os imprevistos vão acontecer, não tem como fugir. Esses dias eu fiz uma aula também, uma live com o João Paulo, a gente falava sobre divisão de tempo, né? Como você pode fazer as divisões de tempo certinho. E aquilo que é circunstancial e as urgências, elas sempre vão aparecer, não tem como fugir. Então, hoje eu tento ser um pouco mais flexível, mas os dias que não tem urgência, eu tento aproveitar ao máximo que eu posso. Mas por que eu estou fazendo essa pergunta sobre como é a tua rotina, como que você gera hábito? Por quê? Porque muitas pessoas acreditam que tem que ser especial, né? Tem que ter nascido com isso, é um dom. E é totalmente o contrário, gente. Quando a gente fala de hábito e rotina, eu já fui uma pessoa que não tinha rotina, eu já fui uma pessoa desorganizada, eu ainda me vejo desorganizado em vários momentos. Então, o que eu mais precisava era organizar a minha vida, porque eu chegava no fim do dia, Cíntia, e eu falava aquela frase clássica que eu falo em sala: nossa, trabalhei tanto, parece que não fiz nada. Por quê? Porque eu ficava o dia inteiro apagando incêndio. Era o dia inteiro só correndo atrás de incêndio. E quando eu comecei a estudar sobre produtividade e gerenciamento de tempo, foi justamente porque a minha vida era uma bagunça nesse sentido. Eu estava estressado o tempo todo. Todo treinamento de desenvolvimento pessoal que eu fazia, meu objetivo era autocontrole, porque eu só vivia estressado o tempo todo. Então, quando eu comecei a buscar esses conhecimentos, foi justamente porque eu não tinha isso na minha vida. Eu não nasci com isso. Eu não nasci essa pessoa super mega organizada e controlada. Não nasci. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque qualquer um de vocês que estão assistindo essa live agora ou que estão ouvindo o podcast depois da gravação dessa live, se você fala assim, olha, eu não sou uma pessoa organizada, eu não sou uma pessoa de rotina, eu não sou uma pessoa que tem hábitos, mas eu preciso ter isso para poder produzir mais, aí é a hora da grande chave, talvez da virada de chave do código dessa noite. Se você quer ser mais produtivo, você vai precisar criar hábito e rotina na tua vida. Se você estudar a história de todo mundo que deu certo, eu adoro livro de biografia, eu adoro ler sobre a história de quem deu certo. Eu estou lendo um livro bem legal agora. Eu postei algumas passagens dele no Insta. Chama Vire o Jogo, o que os visionários fazem para vencer na vida. É de um autor norte-americano, teve muito sucesso nos Estados Unidos, e ele tem um podcast de entrevistas. E ele entrevistou muita gente que deu super certo para tentar identificar o que essas pessoas fazem de diferente das demais. E você vai perceber que não só nesse livro e outros que eu li, Cíntia, todo mundo que dá certo, que consegue alcançar seus objetivos, são pessoas que em algum momento da vida tiveram que se regrar a nível de hábitos e compromissos, horários. São pessoas que aprenderam a dizer não sem sentir culpa, como a gente fala muitas vezes no treinamento. Não, isso não dá, isso não é para mim agora, eu não posso me comprometer com isso agora. E aprenderam a se priorizar, que você falou algo bem legal, né? Que você começou a olhar para você. Nesse momento que você começou a correr, antes você talvez vivia mais para as outras pessoas, para a família, para tudo. O cuidar de nós, o olhar para nós é muito importante. É muito interessante você falar assim, não, puxa, esse horário é o meu horário de cuidar da saúde, esse é o meu horário de leitura, esse é o meu horário de oração, esse é o meu horário de me preparar. Então, permitir-se dentro do seu dia, organizar a sua agenda para você ter os seus horários. E parar de procrastinar, porque muitas vezes, se a gente diminuísse a procrastinação que a gente tem na nossa vida, e todo mundo procrastina, a gente teria muito mais tempo para um monte de coisa, né, Cíntia? Aí até uma pergunta que eu faço para você, a Cíntia procrastina ou não? Sim, com certeza. Todo mundo, né? Eu acho que também a gente tem que tirar essa imagem de superpoder, né? Todo mundo procrastina. Eu com certeza não sou diferente de ninguém.
A diferença é que talvez as minhas prioridades sejam outras. Aquilo que é prioridade para mim, eu não procrastino. Aquilo que eu tenho assim por prioridade fazer primeiro, eu faço. Aquilo que não é tão prioridade para mim, eu com certeza procrastino. Isso é ser humano, é ser o equilíbrio. Sim. Então, assim, eu vejo que a minha rotina, ela não é tão especial, ela não é tão difícil. Eu consegui encaixar nela, porque eu tenho 3 filhos, né, em idades bem diferentes, né, um está praticamente adulto, outro adolescente, uma criança. Então, se eu não conseguir também me organizar, eu não consigo participar da vida deles. E É isso verdade. também é importante, né? Então, é o ceder, é você ser flexível ali, é você ir se adaptando e se organizando. E trazendo um pouco de volta a questão da corrida, ela traz esse autocontrole pra gente. Porque, como eu disse, você está o tempo todo ali tentando parar, o tempo todo a sua cabeça tentando não ir. Então, é um autocontrole. E isso ajuda muito no manter a rotina, é fazer o que tem que ser feito. Sim. O que eu tenho que fazer, isso eu aprendi muito com a Vanessa, não sei se ela está aqui ainda. É você vir para o seu adulto. É você ser adulto, né? O adulto tem que levantar e tem que fazer. É a criança que não quer fazer. É criança birrenta. É a criança birrenta que delega para alguém, né? Eu, adulto, Cintia, adulto, eu tenho que fazer. A Vanessa fala muito isso nos cursos dela, né? Então, eu, enquanto meu adulto, eu tenho que levantar e eu tenho que fazer. Então, hoje mesmo, tava chovendo aqui, né? Cedo. Então, o horário que eu treino tava chovendo. Então, tava perfeito para mim não ir treinar, né? No caso, a corrida. E eu fui fazer na esteira, fui fazer na academia. Mas o meu eu, criança, falava o tempo todo para mim, não, né? Tá chovendo, tem casa, dá uma matadinha hoje, né? Mas aí, você levantar e você assumir que você tem que fazer aquilo, porque ninguém vai fazer no seu lugar, te traz para sua rotina, para você fazer aquilo que tem que ser feito. E eu ouvi essa semana uma pessoa que eu sigo, que eu gosto muito, ele falou assim, que na verdade a pandemia só veio reforçar você fazer o que você já fazia e você não fazer o que você não fazia. Pra gente não usar isso de amuleto, né? Eu não vou fazer agora porque eu estou na pandemia. Claro que tem que fazer algumas adaptações, mas não é só na pandemia. A gente faz adaptações ao longo da vida. Como eu fiz quando eu tive a minha filha, que eu já corria, como eu fiz hoje para poder ir treinar. Então, essa adaptação, essa flexibilidade é você ser adulto. É você entender que você tem que aquilo você escolheu fazer, então você tem que pegar e tem que fazer, que ninguém vai fazer por você. Show, show. É ser adulto. A frase ficou clara, né? Ser adulto, quando você toma essas decisões na sua vida. E aí tem algo bem legal para a gente já indo para o final aqui, porque a última live que a gente fez com o João Paulo, o Insta nos derrubou umas 3 vezes aqui no final. Um tema que eu gosto muito, eu até falei sobre ele na última live, que são os hábitos atômicos ou o poder dos micro-hábitos. Porque muitas pessoas não começam, porque, como eu já disse antes, elas querem começar fazendo muito. Então, a gente precisa entender que tudo é um processo na vida. O hábito também é um processo. O condicionamento físico é um processo. O acordar mais cedo também é um processo. Você não acorda todos os dias super disposto e no primeiro dia que você resolveu fazer isso, acorda super bem. Às vezes até acorda por causa da adrenalina. Nos outros dias você já não quer mais acordar. Agora, o micro hábito ele é muito poderoso e quando as pessoas passarem a entender isso, vão conseguir gerar hábitos fantásticos em sua vida. É igual o hábito da leitura. Não adianta você querer forçar teu cérebro para ler meia hora, 1 hora por dia, se você não lê hoje 5 minutos. Então começa lendo 1 minuto, 2, lê 2, 3 páginas, né? Faz uma marcação no capítulo, eu vou ler até essa parte do capítulo aqui, 2, 3 minutinhos. Começa fazendo isso todos os dias. Você vai perceber que ao longo de um mês você leu 100 páginas, 150 páginas, lê um livro muitas vezes em um mês, lendo 2, 3 minutos por dia. E o exercício físico, eu falo que é a mesma coisa, sabe, Cíntia? Porque a pessoa às vezes ela quer começar e quer fazer muito, se machuca ou cansa e aí desiste. Agora, se ela falasse assim, não, eu vou começar andando 500 metros, agora eu vou passar a andar 20 minutos, trabalho em tempo. Eu tenho 20 minutos, eu vou caminhar 20 minutos. Estou me sentindo super bem caminhando 20 minutos, então agora eu vou correr 5 minutos, caminhar 5, correr 5. Então você começa a fazer isso de forma fracionada, começa pequeno, põe dentro de um processo.
para só depois que você sentir que fisicamente teu corpo está respondendo, você poder aumentar esse processo. É como eu brincava lá atrás, os meus primeiros 5 quilômetros era uma meta. Depois que eu fiz, eu já não consegui fazer toda hora 5 quilômetros. Foi ali para bater aquela meta, porque eu gosto muito disso. Mas aí depois foi todo um processo. Eu fiquei um tempão sem correr de novo, fiquei só pedalando quando eu voltei para Dourados, fui voltar a correr em agosto ou setembro do ano passado. Não fez nenhum ano ainda que eu comecei a correr. Só que hoje, por exemplo, eu consigo fazer os 5, 6, eu fiz 8 semana passada, antes das chuvas eu fiz 8. Fiquei cansado? Fiquei, mas eu falei, cara, eu tô bem menos cansado do que eu estava quando eu estava tentando fazer 5. Mas tudo é um processo. Na bicicleta é a mesma coisa. Ninguém começa a pedalar hoje e faz os 100 quilômetros mês que vem. Porque se fizer, vai se machucar, vai se arrepender. Agora faz 5, depois faz 10, depois faz 15, depois passa para 20, daqui a pouco está fazendo 50, vai fazer 100. E para tudo na vida, gente, não é só para exercício físico, é para leitura, é para oração, é para dedicação para os filhos. Talvez você queria ficar 2 horas dedicando para os teus filhos todos os dias à noite você não consegue. Poxa, dedica meia hora, então. Dedica um dia da semana para você sair, para fazer uma coisa diferente, para jogar um videogame, para assistir um filme. Sabe, esse poder dos micro-hábitos, Cíntia, que as pessoas às vezes não conhecem, no momento que a gente começa a colocar isso ao nosso favor, nós vamos ver o tanto que a gente vai conseguir fazer dentro de um ano, dentro de, igual você falou, dentro de 4 anos de preparação para a primeira meia maratona que você fez. Eu tenho certeza que você não começou da noite para o dia correndo tudo isso, foi todo um processo. Mas, ó, estamos com 9 minutos para fechar 1 hora de live. Eu quero que você deixe aqui como uma mensagem final algumas dicas para as pessoas que estão nos assistindo, como uma pessoa comum como eu e você, né? Esposa, empresária, mãe. Qual é a dica que você deixa para as pessoas serem mais produtivas, mais focadas, conseguirem pôr novos hábitos na vida? Qual que é a tua dica final aí, fechando com chave de ouro aí, da Cíntia? Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela corrida. Eu escutei essa semana, faz uns dias, uma pessoa falou para mim, eu passei por você e te cumprimentei e vi que você não me viu. Eu corro sem fone e eu realmente, às vezes, eu entro assim numa vibe ali. É um momento que eu realmente me sinto assim muito bem. Então, o que eu deixo para quem está aqui hoje, encontre qualquer exercício. Eu me encontrei na corrida, mas encontre que seja uma caminhada, porque é aquele momento que você vai se dedicar por você. Ainda mais numa época que nós precisamos tanto cuidar da nossa imunidade, cuidar tanto da nossa saúde, nunca se falou tanto em se alimentar bem, fazer atividade física, estilo de vida saudável. Encontre algo e faça por você. Não é por meta, não é para provar nada para ninguém, não é para mostrar, é para mostrar para você que você conseguiu. E quando você criar uma rotina, quando eu comecei, eu fazia atividade física de domingo a domingo. Depois de muito tempo que eu descansei no domingo, que é importante, mas aquilo para mim, eu precisava criar uma rotina. E eu via que se eu folgasse no domingo, na segunda eu estava muito cansada. Então hoje eu não treino mais domingo. Muito difícil, só se eu não treino no sábado. Mas eu precisava implantar esse hábito na minha vida. Eu não sei, hoje os meus filhos também fazem atividade física, meu esposo também faz. Então, você começar o seu dia fazendo algo por você, principalmente se for uma atividade física, as outras coisas vão se organizando. Não é fácil, a maioria dos dias a gente não quer fazer, mas isso é ser adulto. Nós fazemos a maioria das nossas coisas sem querer mesmo. Né? E hoje eu agradeço muito por esse hábito que eu gerei em mim há muitos anos, né? Eu venho fazendo atividade física com frequência, já vai para quase 16 anos. Sim, parando muito pouco. E faça por você, encontre alguma coisa. Eu gosto muito das atividades ao ar livre. Eu acho que esse estar ali com Deus e a natureza, muitos momentos a gente está sozinho mesmo, né? Só nós e Deus. E é um momento que eu já chorei, que eu já rezei, que eu já fiz projeto, que eu já tomei decisão. Tantas coisas já aconteceram em um treino de corrida. Quando Nossa, que legal. Para correr na rodovia, né? Aqui algumas vezes em estrada de chão mesmo. Quantas coisas eu já decidi, vi que eu precisava melhorar durante um treino de corrida. Que legal. Eu também corro a maior parte das vezes sozinho, é muito difícil correr com alguém. Mas eu corro com fone de ouvido, mas também é o meu horário, sabe? Ali eu estou orando, eu estou ouvindo um podcast, eu estou estudando, eu estou aproveitando aquele momento. E sempre é um momento de reflexão, né?
Principalmente quando a gente chega, como você diz, às vezes naquele momento que o corpo fala assim, eu penso que já deu, não precisa mais, pode parar por aqui. Então sempre é um grande aprendizado. Para você que está nos ouvindo, que passou por aqui hoje, ou que está nos ouvindo já depois com essa live gravada, o grande segredo aqui, gente, é que não tem segredo para implantar hábitos na vida, não existe segredo. O que você precisa é decidir, tudo é uma questão de decisão. Nem que você comece pequenininho, um pouquinho, respeitando o processo, mas que você vá decidindo na sua vida implantar hábitos bons, da leitura, do exercício físico, da espiritualidade, da atenção às outras pessoas, do ouvir mais, falar menos. Quantas coisas nós podemos implantar de coisas boas na nossa vida, que às vezes nós estamos procrastinando para o segundo momento. Gente, não existe um momento ideal para começar coisas boas na vida, o momento é agora. Então, se ouviu hoje, de repente te deu um gás, falou, puxa, eu queria começar, vai amanhã cedo. Se amanhã cedo for possível, já vai amanhã cedo. Aproveita essa motivação inicial e depois você manda ali para nós, inbox, como é que foi para você. Porque o momento é agora, você não pode deixar para decidir daqui um mês. É agora, é amanhã. Não dá para sair, faz o exercício em casa. Eu ainda estou bem preguiçoso essa semana, porque está chovendo, Cíntia, não estou correndo, não estou pedalando desde domingo, o último foi domingo. Só que assim, doido para acordar um dia, 5 horas da manhã desperta, mesmo que esteja chovendo, eu olho para fora. Eu já nem não dou a chance de não despertar 5 horas da manhã o relógio. Mas despertou, se não estiver chovendo, eu estou saindo, porque eu sei que o meu dia vai ser diferente. Então, faça essa experiência. Você que ainda não implantou uma rotina de exercícios na sua vida, não precisa ser muito. Implante e depois me diga como que foi para você. Mas tudo é uma questão de decisão. E a palavra decisão, ela tem na sua raiz a palavra cisão. E aí significa que quando eu decido por algo, eu deixo o outro de lado. Então, tudo não é fácil decidir, não é fácil fazer o que nós falamos aqui hoje, mas é possível. Sempre é possível. É só uma questão de decisão sua. Agradeço de coração, Cíntia, essa 1 hora que você passou aqui comigo, ter aceito o convite. Agradeço todas as pessoas que passaram por aqui, vários amigos. Eu não nomeei todos para não deixar ninguém de fora. Então, teve muito amigo que passou aqui. Gente que treinou conosco no Mastermind. Pessoas aí de Maracaju que eu sei que são da sua rede, da rede de terapia, de corrida. Pessoas que passaram por aqui. Eu agradeço todos que passaram. E que você que está me ouvindo agora, ou me está me vendo agora aqui junto com a Cíntia, que você lembre-se sempre que ainda dá tempo de você mudar. Sempre é tempo de mudar. Se você fez diferente, se você fez igual até hoje, amanhã você pode fazer diferente, você pode fazer diferente a partir de hoje ainda, muitas coisas na vida. Tudo é uma questão de decisão. Então, Cíntia, muito obrigado. Que Deus te abençoe muito, né? Que abençoe teu negócio, tua família, tua saúde. E tô doido para ver a maratona completa agora, quando você for fazer, posta lá, me marca lá. Porque a minha meta é fazer uma primeira meia maratona, né? A maratona vai ficar para uma segunda meta. A primeira meia maratona. Vamos fazer junto. Vamos fazer, se Deus quiser. Abraço, Cíntia. Obrigado, tá? Obrigada pelo convite. Tchau. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, galera. Valeu.